O divórcio é obrigatório justamente no caso do Ricardo e seus irmãos, que são frutos do segundo casamento, e o pai brasileiro que foi o declarante do nascimento deles. Como precisamos comprovar se tratar de filhos legítimos, se o cônjuge português não foi o declarante do nascimento do filho, esse deverá ser casado, pois somente o casamento legitima o filho fruto daquela união. No caso do Ricardo e seus irmãos, será obrigatório transcrever o primeiro casamento da mãe e depois homologar o divórcio e só depois transcrever o segundo casamento de sua mãe com o seu pai. Não podemos pular nenhum casamento. Não podemos transcrever o segundo casamento antes de transcrever o primeiro casamento. Caso você tenha alguma situação assim na sua família, por ser aluno da Academia da Cidadania, você tem desconto nos processos de homologação de sentença estrangeira. E quanto custa uma ação de revisão de sentença estrangeira? A taxa processual é de 306 euros. Para que você entenda perfeitamente, eu vou te explicar de uma outra forma. Todo mundo nasce solteiro. Então, em Portugal, depois que você faz uma nacionalidade, você adquire a nacionalidade como solteira, com seu nome de solteira e com seu estado civil como solteira. Vamos dar o exemplo da Célia. A Célia adquiriu a nacionalidade e está como solteira em Portugal. No primeiro casamento, consta na certidão do primeiro casamento lá no Brasil, consta que o estado civil dela é solteira. Então a gente consegue transcrever esse primeiro casamento, porque o estado civil da Célia em Portugal e o estado civil na certidão do primeiro casamento é o mesmo. Então a gente consegue fazer essa transcrição desse primeiro casamento. Já o segundo casamento da Célia consta na certidão de casamento brasileira que o estado civil dela era já divorciada. E aqui em Portugal consta como solteira. Ou seja, o estado civil não é o mesmo, não está batendo. Por isso que a gente precisa transcrever o primeiro casamento, dissolver pelo divórcio o primeiro casamento para só depois transcrever o segundo casamento. Pois depois da dissolução do casamento pelo divórcio da Célia aqui em Portugal, o estado dela vai ser como divorciada e vai ser o mesmo da certidão do segundo casamento no Brasil.